Isaías 52, eu quero ler com você a partir do verso 13. E vamos ler também capítulo 53. Não se espante das nossas crianças não estarem saindo nesse momento. Esse é o momento que nós vamos dedicar a celebrar a ceia do Senhor. E é um momento para você também, pai, mãe, falar um pouco com seu filho sobre o significado disso que vai acontecendo nessa hora. De você mostrar para o seu pequenino aí que ele é parte de um povo aliancista, um povo que crê na obra do Senhor em toda a história. E nesse momento que a igreja celebra esse sacramento, a igreja é edificada, abençoada, e talvez o seu pequeno te pergunte ou queira saber o porquê desse ato tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante. E você pode, depois, numa conversa, num momento mais tranquilo, explicar para ele o sentido da obra de salvação, da encarnação do Senhor Jesus, da sua vida de obediência e da sua morte sacrificial, da sua morte redentiva e principalmente da sua ressurreição, que é a esperança que dirige a vida de todo crente. Isaías 52, a partir do verso 13, nós lemos assim, palavra do Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Queridos irmãos, texto lido na abertura desse culto, um versículo me chamou muita atenção, Salmo de número 2 foi lido, e o verso que me chamou a atenção foi do nosso Deus, o Senhor de todas as coisas, zombando daqueles que se erguem, que se levantam para tentar derrubá-lo, tentar, talvez, descaracterizar a figura da sua soberania. Um Deus que olha e vê os povos, os reis, os poderosos se erguendo para colocar de lado a sua autoridade, o seu poder, a sua majestade. E o texto do Salmo diz que o Senhor zomba deles, porque sabe que, como diz palavras do Apocalipse, apenas com um sopro o Senhor Jesus derrotará todos os seus inimigos. Muitos crentes pensam na guerra do Armagedon, e se você olhar aquele texto, você vai ver que não haverá guerra. As nações se ajuntarão para destruir o Senhor. E o texto é literal dizendo que com um sopro o Senhor vai dispersar todos os seus inimigos, lançando no lago de fogo e enxofre aquele que é o enganador desde o início dos tempos. Um Deus que soberanamente ri dos seus adversários, mas que envia o seu Filho para passar por todo tipo de vergonha, de humilhação, de sofrimento, de incompreensão, de rejeição, de olhar de lado, de fuga. Um Deus que tem todo o poder, mas ainda assim envia o seu Filho para estar no nosso meio, como um de nós. E por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. É um Deus que não pode conciliar nenhum tipo de falha nos seus atributos. E um Deus que nos ama a tal ponto, um Deus que olha para aquilo que é imagem e semelhança sua desde a criação, um Deus que ama, promete que faria justiça e assim o faz através de Cristo, mas mostra também o quanto nos ama, fazendo com que nós possamos voltar à presença dele, como era no início, através da obra, da pessoa, através do ministério de Jesus Cristo, seu Filho. Nos nossos dias, irmãos, e eu quero pedir sua licença para citar uma propaganda que eu vi essa semana, nós vemos outros poderosos se levantando para tentar abater a figura da centralidade de um Deus que zela por aquilo que ele criou. Essa semana eu vi um comercial que diz: quanto mais orgulho, mais vitórias. Quanto mais orgulho, mais o time ganha, mais a plateia ganha, mais as pessoas ganham. Quanto mais orgulho, mais crescimento. E no entanto, irmãos, quando a gente vai lembrando daquilo que primeiro os nossos pais sempre nos ensinaram, sobre a questão de você ter orgulho, vaidade, ter esse espírito de grandeza que pode mostrar para todo mundo que talvez você esteja além dos seus pressupostos, das suas expectativas. Quando nós nos lembramos, irmãos, das histórias que aprendemos na infância, dos livros que lemos sobre os orgulhosos, sobre aqueles que são cheios de si mesmos, soberbos. Mas quando nós nos lembramos um pouco além, por exemplo, de um versículo dos Provérbios de Salomão, quando ele diz assim que a soberba precede a queda. Esse comercial, irmãos, chegou no meu coração, e quando ele termina todo colorido com as cores do arco-íris, mostrando esse tipo de orgulho, eu me lembro de um Senhor que olha para baixo e talvez ria desses que se levantam dizendo: temos orgulho e somos os poderosos dessa época. Somos aqueles que estão marchando nessa terra para mostrar que de fato nós é quem estamos ditando as regras. No meu coração, irmãos, vem para mim que, primeiro, de fato, esse tipo de orgulho precede uma grande queda que vem sobre aqueles que insistem em esquecer-se, desprezar, abandonar a figura de um Deus que continua nos céus, reinando todo-poderoso.
Esse tipo de orgulho tem transformado o coração de muitos nesses nossos dias num coração pretensamente vitorioso, mas um coração que sabe, dia após dia, por aquilo que os teólogos mais antigos chamam de o senso de divindade. Todos nós carregamos um senso de quando erramos de fato. Nós sabemos que estamos infringindo a lei, infringindo aquilo que foi ordem do Senhor desde a criação. E esse tipo de orgulho, precedendo a queda, ele vai se levantando, se tornando maior, mostrando um mundo de alegria, fantasia, liberdade, quando na verdade só há uma escravidão cada vez maior dos seus desejos, das suas concupiscências, como o Senhor Jesus nos ensina, um desejo cada vez maior de se mostrar independente, de se fazer para si próprio leis e regras, quando na verdade aquele que controla todas as coisas não perdeu a mão e continua direcionando a história para o fim que ele determinou. Diante disso, querido irmão, gostaria de trazer para você que o texto que nós lemos, ele está apresentado num contexto de uma sociedade que virava as costas para o Senhor. O livro de Isaías, ele, em sua maioria, ele traz uma mensagem muito dura para um povo que estava cada vez mais abandonando o Senhor. Um povo que o Senhor, num dos textos, mostra, olha, eu não quero os seus sacrifícios, eu não quero as suas festas de luas novas, eu não quero que vocês se mostrem alegres, quando na realidade vocês estão buscando apenas aquilo que satisfaz o seu coração, a sua vontade, o seu ego. O Senhor, no capítulo 10, no capítulo 11 de Isaías, diz, eu abomino essas coisas que vocês oferecem, porque o que eu quero, o que eu desejo de fato é que vocês se apresentem e o seu coração esteja diante de mim. E Isaías nos ensina, irmãos, que o adorador precede a adoração. O adorador, aquele que vem até o Senhor, é ele que Deus quer encontrar, e não aquilo que ele canta, não aquilo que ele fala, não aquilo que as suas mãos possam apresentar a Deus, mas sim o seu coração, a sua mente, a sua pessoa de fato. E é por isso, irmãos, que Isaías vai mostrar que para que aquele povo fosse curado, uma grande obra deveria ser realizada. Isaías repete aquilo que o próprio Deus falou lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando ele disse para a mulher que havia pecado, olha, lá na frente, do seu descendente virá a vitória, virá o esmagar da cabeça da serpente, ainda que esta lhe fira o calcanhar. Poderia citar, além de Isaías, irmãos, qualquer um dos grandes ou dos profetas menores, quando eles dizem do pecado do povo, que é preciso arrependimento, mudança de vida, mas que não é apenas o nosso agir, a nossa preocupação, mas tem que haver uma intervenção de fato divina, algo grandioso, para que venha romper com o poder do pecado, para que venha romper e vencer todo tipo de acusação que o inimigo traz sobre nós, e para que nós venhamos olhar para Deus e de fato entender a grandeza que é o seu perdão e a sua obra por nós. Quando você olha para as palavras de Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus, você vai ver algo que acontece até mesmo nos nossos dias. Se você está com a sua Bíblia aberta, o verso de número 3 fala do desprezo que o servo do Senhor, o Senhor Jesus, sofreria. Desprezado, rejeitado entre os homens. Jesus de fato conheceu o que é padecer. E essa expressão, padecimento, significa não apenas você ter um sofrimento, mas é um sofrimento contínuo que vai meio que desintegrando, vai diluindo, vai estragando lentamente aquele que padece. Mais ainda, irmãos, por conta de saber o que é padecer, por conta de saber o que é ser alguém que os homens escondem o rosto dele, o que é alguém que os homens não fazem caso dele, Jesus tinha plena consciência do seu ministério e de tudo o que ele haveria de enfrentar. Porém, de uma forma breve, veja algumas coisas que o Senhor Jesus apresenta
nas palavras de Isaías e como você pode celebrar a ceia hoje, se lembrando daquilo que é a obra do nosso Senhor. O verso 4 diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Muitos atribuem isso apenas à enfermidade física, mas nada disso. O Senhor Jesus tomou as nossas dores da alma, tomou as enfermidades da nossa espiritualidade. Nós o reputávamos por aflito, alguém que foi ferido de Deus, mas Ele toma as nossas dores e leva sobre Ele. Foi traspassado por conta das nossas maldades, verso 5. Foi moído por aquilo que eu e você cometemos, às vezes às ocultas, às vezes no público, às vezes reclamando de Deus quando Ele nos dá a caminhada como a gente quer. O castigo que nos traz a paz não foi sobre mim, sobre você, veio sobre Ele. E se você se lembrar, Gênesis fala: aquele que ferir por sangue tem que pagar por sangue, vida por vida. Era a lei de talião. Se você se lembrar, o pecado agora entra no homem e a promessa do Senhor era: aquele que pecar morrerá. E quando nós observamos, irmãos, quem vai então pagar tudo isso, a gente deveria ter um coração de fato cheio, mas cheio de gratidão, cheio de entendimento em saber que por mais que nós venhamos a sofrer, nada ultrapassa o que o Senhor Jesus levou sobre si, para que eu e você pudéssemos olhar para o Pai e chamá-lo de Pai, com propriedade, com pertença. Saber que o nosso nome agora carrega o sobrenome Filho de Deus. Nós andávamos desgarrados, cada um se desviava, fazia o seu próprio caminho, verso 6. Mas foi Ele quem foi o que foi abatido. Oprimido, humilhado, não abriu a boca. Cordeiro levado ao matadouro, ovelha muda perante os seus tosqueadores. E eu pergunto, querido irmão, nessa manhã, será que você pode trazer isso ao seu coração? Será que você, lendo a palavra do Senhor, você pode pensar: Jesus, eu vou tomar um cálice de um suco, um fruto. Eu vou comer um pedaço pequeno de pão. Mas o meu coração, Senhor, ele está cheio de uma gratidão que eu não sei exprimir por palavras. Porque eu sei, por conta de tudo que o Senhor sofreu, qual era o objetivo e qual era o plano que o Senhor tinha e tem por mim. O verso 11 diz, irmãos, que Ele viu o fruto do seu trabalho penoso, duro, e Ele se agradou desse trabalho. Ele viu que estava justificando a muitos, não todos, como alguns querem defender, mas ele aqui, Isaías diz, eram muitos. Como Mateus repete: este é o meu sangue, derramado em favor de muitos. Ele sabe, irmãos, no verso 12 diz que o Senhor lhe daria muitos como a sua parte. E com os poderosos, ou seja, aqueles vencedores, Jesus vai repartir o seu despojo. Porque com a sua morte, contado entre os transgressores, Ele levou de novo o pecado de muitos. E transgressores receberam a sua intercessão, seu cuidado, seu amor, seu toque, seu livramento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, irmãos, Paulo vai repetir essas palavras em Filipenses capítulo 2, dos versos 6 até 11, mostrando que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando nós observamos esse nosso tempo, irmãos, esse é o tempo da igreja do Senhor realmente ser mais e mais vigilante. Não brinquemos com o Senhor, irmãos. Não venhamos a ter um pensamento equivocado de que as coisas estão mudando e por isso nós temos que mudar com elas. Nós estamos num tempo, irmãos, em que mesmo silenciosamente, talvez sem abrir a nossa boca,
talvez sem a gente fazer nenhum estardalhaço, nós venhamos a olhar para o orgulho que está sendo colocado nesses nossos dias e trazer para o nosso coração. Pode haver todo tipo de orgulho, mas eu sei aonde isso vai dar. Então eu vou me afastar dessa questão. Se para muitos isso é motivo de orgulho, para mim isso é motivo de vergonha. Isso é motivo de olhar para o céu e dizer: Senhor, tem misericórdia, perdoa-nos. É motivo de interceder por aqueles que transgridem a lei e a obra do Senhor. Porque o Senhor Jesus intercedeu pelos transgressores. E nós, irmãos, devemos nos levantar como igreja nesse tempo e chorar diante do nosso Deus. Devemos dizer: Senhor, tem misericórdia dessa nossa geração, que embora levante bandeiras, que embora se diga agora num tempo de liberdade, na realidade está experimentando a distância do cuidado do Senhor. E se não houver arrependimento, fatalmente vai experimentar a sua ira e vai experimentar a morte eterna. Esse é um tempo, querido irmão e irmã, de nós olharmos para a cruz de Cristo e dizer: Senhor, tem misericórdia desse nosso tempo, desse nosso povo. Tem misericórdia, Senhor Deus, desses que se orgulham de andarem sem o Senhor, porque eles não sabem, ó Deus, para onde estão caminhando de uma maneira tão brutal, tão triste e tão vergonhosa. Talvez chegue um tempo, irmãos, em que essas palavras não poderão ser ditas aqui mais. Mas enquanto nós pudermos, essa é a mensagem que nós devemos pregar. Gostaria que você curvasse sua cabeça nessa hora. Tomasse nas suas mãos aí o cálice que você vai consumir. E eu quero te convidar a orar pela sua vida. A orar pela sua família. A orar pelos seus amigos. Você que está nos primeiros bancos aqui, atrás de você tem o cálice também, eu acho. É só você se virar um pouquinho, ou o irmão de trás aí te fornecer. Se você não teve acesso ao cálice, levante a sua mão bem alto, um diácono vai levar até você. Alguém ficou sem aqui? Então vamos baixar nossas frontes e vamos orar. Embora esse momento, irmão, seja um momento de celebração, porque nós celebramos a nossa vida, nossa salvação, gostaria de convidar você a ter também um momento de interceder pela nossa cidade, a orar ao Senhor pelo nosso país, a orar ao Senhor por esse nosso mundo, a orar ao Senhor para que Ele, na sua misericórdia, Ele levante a sua igreja como autoridade para pregar, testemunhar. O Espírito do Senhor continue passeando, soprando salvação. Que no meio de uma geração tão confusa, a luz do Senhor Jesus venha brilhar de fato, para que muitos ainda possam conhecer a liberdade no Senhor. Ore por você, irmão, por santidade. Peça ao Senhor perdão pelos seus pecados. O Senhor Jesus, naquela noite, diz para que nós observássemos. Era o corpo dele, era o sangue dele sendo derramado, o corpo sendo entregue como salvação para aqueles que creem. O apóstolo Paulo nos adverte que nós não devemos tomar, nem comer, nem beber, sem discernir o corpo, sem entender que é perdão, sem entender que para ser perdoado é necessário arrependimento, é necessário buscar mudança de vida. Senhor Jesus, estamos diante de Ti nessa hora, Pai. E, ó Pai, nas nossas mãos está o cálice, nas nossas mãos está o pão, Senhor. E, ó Deus, nessa hora, nós Te rogamos, ó Pai, ajuda-nos a perceber a Tua palavra.
Ajuda-nos, ó Deus, a que as tuas palavras entrem no nosso coração e na nossa mente de tal forma que nós tenhamos, ó Deus, a capacidade de nos arrepender, de ser transformados, mudados por Ti, Pai. Senhor, nas Tuas mãos está a nossa vida, a nossa caminhada. E eu rogo, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós num tempo, ó Deus, que para nós é tão duro, mas que para o Senhor, ó Deus, o Senhor continua a rir e sorrir, pois os Teus inimigos são nada perante o Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos a Tua santa autoridade, a Tua soberania, o Teu poder, ó Pai. Tu sabes todas as coisas, nas Tuas mãos está tudo e todos. Mas, ó Deus, o Senhor, diante da Tua própria lei, o Senhor enviou o Teu Filho Jesus, para que Ele cumprisse toda a lei e não pecasse. Para que Ele, Senhor Deus, fosse o exemplo, aquele sem pecado, ó Deus, se fez pecado por nós, pela minha vida, Pai. Pela vida de cada um que o Senhor sabe que são os Teus eleitos. E Jesus, louvado seja o Teu nome por obra tão grandiosa. Obrigado, Senhor, porque mesmo com um texto tão duro quanto esse escrevendo, nós não temos a noção do que aquilo de fato que o Senhor passou, Pai. Por cada momento de zombaria, de cuspe, de pedrada, de paulada, de chicote, de um espinho fincado na sua cabeça. Jesus, nenhum de nós, por mais que as palavras sejam grandiosas, tem a noção do que o Senhor sofreu por nós. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor foi até o fim, porque o Senhor não retroagiu. Obrigado porque a cruz não te impediu. E obrigado, Senhor, porque o túmulo não te segurou, o Senhor venceu a morte. E essa, Senhor, é a convicção que nós carregamos, que o Senhor vai nos fazer vencer a morte também. Muito obrigado, Jesus, porque o último inimigo, o Senhor vence. E aqueles que creem no Senhor podem ter a segurança, Pai, de que nós vamos viver na eternidade com o Senhor, onde não haverá mais choro nem dor, onde não haverá mais nenhum tipo de lamento, porque o Senhor será tudo em nós. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nessa hora, Deus, lava o nosso coração e aplica em nós a fé necessária, Pai, para que continuemos nessa caminhada. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.